Fala, família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí de quarta-feira, com muitas atualizações aí sobre o Vasco da Gama, sobre todo esse imbróglio que está na justiça aí, a respeito do Vasco, a respeito da SAF do Vasco da Gama. A gente vai falar desses assuntos aí relacionados ao Vasco, de todos esses assuntos aí sobre justiça aí, que teve um movimento pequeno, né? Mas, por enquanto, nada de relevante. Mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Gente, vou agradecer muito a vocês. Olha, a 777 se movimentou, né, nos bastidores jurídicos e protocolou uma petição no agravo de instrumento que o Vasco, né, implementou na justiça. Ela pede que o recurso seja redistribuído ao desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado, tá? Ela fez esse pedido aí ao desembargador Eduardo Abreu Biondi, da 15ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, né? E a matéria segue dizendo o seguinte: segundo a empresa, o magistrado seria o prevento, né? O prevento, no caso, ele seria o oriundo, né? O primeiro ali, né? Para analisar o caso, para analisar ali o pedido de agravo de instrumento ali do Vasco da Gama, porque ele já julgou outros agravos do conflito. Ele já esteve ali julgando outros agravos ali do conflito entre as duas partes, tá? Manter o recurso com outro desembargador poderia violar o princípio do juiz natural, né? E dessa forma aí gerar também nulidade do processo. Ou seja, se fosse para um outro desembargador, esse caso aí, poderia ali gerar algum conflito de interesse, poderia gerar ali alguma suspeita, né, por estar indo para outro desembargador, e iria ferir ali o princípio do juiz natural e, de repente, o processo ser anulado. E pediu o prazo também de 5 dias úteis para apresentar a sua manifestação antes da análise do pedido da liminar. Ou seja, a 777 está pedindo 5 dias úteis, que ela quer se manifestar, né, ao pedido aí do agravo do Vasco da Gama, e ela está pedindo esse tempo, né, galera? Então, olha só, mais uma movimentação, a 777, né, andando, né, caminha também, movendo as suas peças no tabuleiro de xadrez. Eu só não entendo uma coisa, tá? Essa movimentação da 777, ela não mudou em nada, tá? Ela foi apenas ali uma movimentação jurídica natural, tá? Até porque o desembargador não analisou o mérito do recurso do Vasco, ele não analisou nada, tá? A decisão reconhece que a 20ª Câmara de Direito Privado é competente para julgar o caso, ou seja, ele vai distribuir o processo para a 20ª Câmara, e a 20ª Câmara que vai decidir o que vai ser feito, se vai acatar o pedido do Vasco, se vai mudar alguma coisa ou se vai deixar as coisas como estão, tá? Parece que o Vasco se movimentou nessa manhã de quarta-feira também. Eu estava lendo aí ainda há pouco, estou na correria aqui para fazer o vídeo, tá, gente? Então, essa parte eu não peguei em detalhes, mas parece que o Vasco fez a juntada lá dos advogados, né, para... Ele fez a juntada, no caso. É um movimento natural que se faz juridicamente, faz a juntada para poder estabelecer ali um restabelecimento ali jurídico, né? Eu não sou expert em justiça, eu não sou expert em direito, eu não sou nada, entendeu? Eu passo ali as coisas que eu leio e o que eu entendo, o que eu percebo ali no que está escrito, né? Ou seja, ali o Vasco ali fez uma juntada para botar ali um estabelecimento único ali, né, jurídico, para o processo poder correr. Uma coisa ali que realmente acho que não muda em nada, fica tudo por isso mesmo. E uma coisa que me deixa assim meio intrigado é o seguinte, cara. Esse desembargador aqui, permito eu ler aqui rapidinho, o tal do César Felipe Cury,
da 20ª Câmara de Direito Privado, foi ele que, quando o Vasco pediu o afastamento da 777 lá em 2024, foi ele que indeferiu, tá, os agravos lá da própria 777. Quando o Vasco afasta a 777 do poder administrativo da SAF, né, e o associativo começa a controlar a SAF do clube, a 777 entrou ali com alguns agravos e tudo, e esse magistrado aí, esse desembargador, foi que indeferiu, ele não aceitou os agravos da 777. Então, por que a 777 está preocupada em manter esse desembargador? É isso que até agora eu não estou entendendo, porque na matéria passada, no vídeo de ontem, eu cito o nome desse desembargador, aqui o tal do César, né? César Felipe Cury, eu cito o nome dele, inclusive. Então, eu tô aqui sem entender, cara, é o que eu falo para vocês, eu não entendo, né, de justiça, de direito, eu não entendo de nada disso, tá? O desembargador aí que recebeu o processo para ele ser distribuído, o tal do Biondi, né, deixa eu ver aqui o nome dele de novo, aqui eu esqueço, tá? O Eduardo Abreu Biondi, né, ele deu uma declaração sobre o atual momento do Vasco da Gama, que eu vou ler aqui para vocês, cara, que olha como é que são as coisas, tá? Os próprios desembargadores, os próprios membros da justiça, né, os magistrados aí de alto escalão, eles mesmos veem ali a situação do Vasco da Gama de anos e anos, né, o imbróglio político ali, o como isso atrasa o clube, o como isso retrocede o clube, e como isso, cara, prejudica o clube e vai minando o clube aos poucos ali, fazendo com que o clube, sabe, fique ali no estado flamigerado, cara. Então, abre aspas aí pro desembargador Biondi, né? Mais uma vez, o Eduardo Abreu Biondi, tá? Abre aspas para ele, ó. Lamenta-se que um clube que construiu sua grandeza nos gramados permita que sua história seja continuamente escrita nos tribunais. Esse é um dos trechos mais contundentes da decisão do desembargador Eduardo Abreu Biondi. O magistrado afirma que o Vasco convive há anos com disputas judiciais envolvendo eleições, administração e legitimidade de dirigente e que a permanente judicialização enfraquece uma instituição centenária. Olha isso, cara. A decisão ainda conclui: as disputas judiciais passam, o desgaste institucional causado por eles permanece e atinge um patrimônio esportivo que pertence a milhões de torcedores apaixonados. Um recado duro do judiciário sobre o momento institucional vivido pelo Vasco. Então, o Eduardo Abreu Biondi, né, na sua petição, né, na sua distribuição lá do processo, ele cita esse trecho aqui, dizendo que um clube da grandeza do Vasco, né, tá sendo aí minado aí por ações judiciais constantes aí, porque já não é de hoje, cara. Já não é de hoje. A gente teve lá, começou tudo lá em... Qual foi o ano, caramba? Em 2010, em 2009, né? Primeiro rebaixamento do clube, onde o Roberto Dinamite assume a presidência de maneira jurídica. Cara, não estou dizendo que foi errado, porque o Eurico Miranda não valia nada, cara. O Eurico Miranda, cara, realmente fraudava eles, fraudava urnas, acontecia de tudo naquela época, tá? Aquele primeiro momento eu fui até a favor, tá? Mas depois, em 2017, o racha do Campelo com o Júlio Brandt, recebendo o apoio do Eurico Miranda, e o Conselho de Beneméritos colocando totalmente ao contrário aquilo que foi decidido nas urnas. Em 2020, o caso do Luiz Roberto Lemenciano, que venceu as eleições e foi tirado da cadeira judicialmente. Cara, então, porra, cara, isso daí vem minando o clube, cara, no passar dos anos. Esses caras parece que eles não assimilam isso, cara. Eles não veem o quanto isso é prejudicial à instituição, cara. Eles estão acabando com o Vasco dessa maneira, cara. E mais uma vez agora eles vão na justiça e há também, né, suspeitas ali
que quem está por trás da 777 fazendo toda essa movimentação é gente de oposição ao Pedrinho. Porque até agora não vem nenhum representante da 777, nenhum representante da ECAP, não vem ninguém ali representar essas empresas, só advogados. Você só vê advogados agindo, mostrando, botando a cara. Tu não vê mais ninguém. Então, porra, cara, chega a ser deprimente, cara. Isso me magoa de uma tal maneira que, cara, parece que a instituição, parece que o clube, cara, tá sempre segundo plano, sabe? A porra do ego, a porra dos privilégios, a porra das vantagens que eles vão perder é muito mais importante, cara. Paulo Salomão, tirou o escritório dele de advogado do clube agora, porra, mostrando ali nitidamente que ele tá do outro lado, cara. Quando ele tira o escritório dele de advogados ali, que prestava serviço ao Vasco da Gama, que uma coisa é ele se afastar, pedir renúncia da vice-presidência para ser presidente do TRE. Beleza, tá? Agora, outra coisa é ele pegar e tirar o escritório dele e parar de prestar serviço ao clube. Ele mostra que está contra, entendeu? Que ele está do outro lado. Então, tipo assim, vocês estão querendo vender o clube por Lamáquia? Né? Ele vai ter plenos poderes, a gente não vai poder apitar mais nada, então não me interessa mais, porque eu não vou ter mais vantagem. É mais ou menos isso, cara. E esse cara, ele não precisa do Vasco pra porra nenhuma. Ele é rico, cara. Ele é presidente do TRE do Rio de Janeiro hoje, cara. O que ele quer mais, cara? Pra que ele quer o Vasco, cara? É isso que eu não entendo. É isso que não entra na minha cabeça, né, cara? Olha, mais de 90% do Conselho Deliberativo manifestou apoio ao Pedrinho e à venda do Vasco ao Marcos Lamáquia, né? Eles afirmam que o Vasco vive um momento decisivo e consideram a chegada de um investidor decisivo, consideram a chegada do investidor sólido para recolocar o Vasco aí em posição de destaque, tá? Então, assim, o Conselho Deliberativo parece que a sua maioria foram 106 nomes aí que assinaram aí uma carta em apoio ao Pedrinho, né? E eles ainda levam que a negociação aí com o Marco Lamáquia vai passar aí por análise aí jurídica, financeira, institucional, além da aprovação de AGE. Claro, isso aí é um trâmite natural, né? Vai passar por Assembleia Geral Extraordinária, e que é o que tem que acontecer na votação dos sócios também, né? Diz que o processo tem que seguir sem interferência por disputas jurídicas internas, né? O interesse do Vasco deve estar acima das divergências jurídicas. Eu também concordo, cara. Isso aí falado é muito bonito, sabe? Isso aí no texto, numa carta de apoio ao Pedrinho, né? É muito bonito, mas, porra, a gente quer ver isso na prática, caramba. A gente quer ver essa porra na prática, realmente. Doutor Sérgio Frias, se estiver vendo esse vídeo aqui, se chegar esse vídeo ao senhor, é um recado para o senhor também. Professor Sérgio Frias, na verdade, né? É um recado também para o senhor. Ainda vou fazer uma live com o senhor ainda, tá? Que o senhor não pode ficar toda hora botando vídeo na rede social dizendo Vasco não precisa ser vendido. O Vasco é autossustentável. Porra, quem tá dentro do Vasco, cara, não consegue conduzir o clube. Há anos isso, há anos. Então, cara, não tem como, cara. Não tem como. O Vasco é autossustentável, a gente sabe. Mas quem está dentro do Vasco não tem a mínima vontade de conduzir o clube de maneira decente. Infelizmente, cara. E o Renato Brito, né, o Renatinho, foi um dos 106 conselheiros aí a apresentar apoio ao Pedrinho. Ele alegou que sofreu ameaças, né, ele e a família dele, por causa daqueles prints vazados. Lembra aqueles prints que vazaram de conversa, que estavam dando alusão de que ele estaria tramando ali o impeachment do Pedrinho, né? E ele disse que nunca quis o impeachment do presidente aí, Pedro Paulo, inclusive aí que tiraram as conversas aí de contexto, que ele sempre foi a favor da venda da SAF ao Marcos Lamáquia, e tudo o que pensa sobre ali a divergência ali da gestão, ele já falou diretamente ao Pedrinho ali de forma interna e de forma institucional. Ele falou inclusive ali que tudo isso aconteceu na véspera do aniversário dele, às 20 horas, né, às 8 horas da noite ali,
que ele não estava sabendo de nada, e quando ele entra no grupo lá, o tal do G5 que tinha, né, aquele grupo lá interno, né, dos 5 ali, que ele fazia parte, ele, inclusive, ele diz que contesta ali por que aquilo estava acontecendo e coisa e tal, e que tudo aquilo ali foi tirado de contexto, fazendo com que todo mundo pensasse que ele estava ali tramando contra o presidente Pedrinho e tal, que ele falou que ele nunca foi contra o Pedrinho, sempre foi a favor, sempre apoiou a venda, e ele vem a público aí falar agora porque ele diz que ele sofreu ameaça, a família sofreu ameaça, tá todo mundo ameaçando eles, e ele ficou resguardado num primeiro momento, tá? Agora vamos falar de técnico, cara. Parece que a resposta lá do técnico português, o Vitor Pereira, não foi muito animador. Ele não quer voltar para o Brasil agora, e ele dá um motivo de que teve muito desgaste no Urubu, teve muito desgaste no Corinthians. Vocês lembram, né, cara? Ele estava no Corinthians, aí parece que o Dorival Júnior, né, ele levou o Urubu ao título, eles já tinham um negócio fechado com o Vitor Pereira, né? E deram um pontapé no Dorival Júnior ali, sacanearam o Dorival Júnior, o Vitor Pereira veio, assumiu o lugar do Dorival Júnior, todo mundo falou um monte ali que foi uma puta sacanagem com o Dorival Júnior, isso gerou desgaste com ele também, ele não foi bem no Urubu, acabou sendo mandado embora também, e ele falou que ele não quer voltar agora, e o Vasco está nesse negócio de procurar técnico estrangeiro, mas que entenda de futebol brasileiro. Porra, cara, vou dar minha opinião aqui. Estão falando do Jorginho, né? O Jorginho já se mostrou, né, ali, solícito ali, se o Vasco quiser. Só que o Vasco não fez nenhuma consulta pelo Jorginho, já esclareceram isso. Cara, contrata o Jorginho agora até resolver esse problema de justiça, cara, até resolver esse imbróglio que tá aí. O Vasco tá travado, o Vasco tá parado, o Vasco não consegue contratar, o Vasco não dá garantia financeira para contratar ninguém, nem técnico, nem jogador, nem porra nenhuma. Eles estão aguardando aí o Pedrinho voltar, né, a ter o controle da SAF do Vasco para poder correr atrás de técnico. Cara, o Vasco joga dia 16, cara, pelo Campeonato Brasileiro, daqui a 8 dias. Não tem tempo, cara, para esperar o Pedrinho voltar, cara. Não tem tempo. Contrata o Jorginho agora, faz o contrato com ele aí daqui pro final do ano, cara. Sabe? Faz um contrato sem multa rescisória com ele, igual fez com o Renato Gaúcho. Entenderam? Porque não tem tempo. O Vasco precisa de um técnico para ontem, cara. Não dá para esperar o Pedrinho voltar, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, porra. Mas o Jorginho caiu com o Vasco em 2015. Cara, vai lá atrás e relembra como é que o Jorginho pegou o Vasco, cara. Ele já pegou o Vasco nas últimas. É outro detalhe. Ele quase livrou o Vasco do rebaixamento aquele ano. Ele só não livrou porque o Vasco foi roubado. Tá? Aquele jogo contra o Internacional aqui em São Januário, o negócio do VAR, o gol do Inter que estava impedido, e o pessoal do VAR alegou que o sol que bate no estádio estava atrapalhando o VAR não estava calibrado. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? A arbitragem dentro de campo deu um impedimento, mas o VAR falou que não conseguia analisar e deram a porra do gol. Vocês lembram disso? Então, cara, o Vasco caiu por causa de sapô, o Vasco caiu por causa de 2 pontos. Tá? O Jorginho quase que ele livra o Vasco do rebaixamento aquele ano, ele pegou o Vasco lá já fragmentado das últimas, não tinha muito o que fazer. Entenderam? Então, cara, contrata o Jorginho, cara. Contrata, é uma solução caseira, uma solução mais barata, cara. Porra, uma solução emergencial, o Vasco tem que ter um comando. Mas não, eles estão querendo um técnico estrangeiro. Porque assim, tudo indica, cara, que quando o Pedrinho voltar, parece que o Lamáquia vai começar a injetar dinheiro no Vasco, antes mesmo de comprar o clube. Enquanto o Pedrinho estiver afastado, ele não vai fazer nada. Mas quando o Pedrinho voltar, tudo indica que seja isso. Mas enquanto isso não acontece, o Vasco tem que se mexer, cara. O Vasco tem que ter um técnico, senão vai ficar difícil. Pessoal, o vídeo é esse dessa quarta-feira. Desejo a vocês uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus, saudações vascaínas e o